Eu queria, já que, com a sua experiência, você contasse um pouco da sua experiência na revista Realidade. Qual a matéria que você fez, que você elegeria como carro-chefe, que mais te sensibilizou? E hoje, se dá saudades da Realidade quando você lê a Veja? Eu acho que você fez uma frase, compôs uma frase aí que define a sua pergunta e o que nós estamos vivendo. Saudade da realidade. Falando em Veja, a Veja hoje é uma revista que não tem compromisso com a realidade. Não a realidade revista, mas a realidade que nós vivemos. Por exemplo, basta dar um deles. Eles fizeram capas, sucessivas capas, promoveram a publicação de um livro, que é uma biografia do Zé Dirceu, fizeram uma campanha terrível, lançaram a candidatura do Joaquim Barbosa para a presidência, etc. E tal. E agora, com esses acontecimentos recentes em relação ao cartel das empresas construtoras de linhas de trem e de metrô, eles pararam de publicar coisas sobre escândalos. Isso não é um escândalo. E aí estão publicando capas sobre musculação, sobre perda da barriga, vitamina D, a contratação do sol, né, por exemplo. Bom, então, a coisa vai longe nesse caso. Mas, falando na revista Realidade, a revista surgiu num momento crucial, digamos assim, da vida do país. Ela surgiu em 1966 e trazendo como proposta a discussão de temas que ninguém se ligava, grandes temas que estavam, aborto, por exemplo, o movimento feminista, de um modo geral, e questões diversas do país. Aí veio, em 1968, o Ato Institucional número 5, e isso apagou um pouco o brilho da revista. Mas, de qualquer forma, ela foi, por excelência, a revista que elegeu o texto como sua proposta central. A qualidade do texto na revista Realidade, além de tratar desses grandes temas, a qualidade do texto era a sua marca registrada. De certa forma, sofreu influência do que se chamou novo jornalismo. Você falou em novo jornalismo, que naqueles anos 60 estava em plena ebulição nos Estados Unidos. Eu discuto essa questão do novo jornalismo como tendo sido um movimento nascido nos Estados Unidos. Não foi. Ele nasceu em vários lugares no mundo inteiro, inclusive no Brasil, antes de 1960. Mas a revista, então, era isso. Os repórteres da revista Realidade eram autores, tá? Pode-se dizer que cada um era uma grife, né, para falar numa coisa da moda hoje. Então, nós tínhamos autores importantes de textos, alguns deles não oriundos do jornalismo, e aí eu digo, nesses casos se justificam, porque eram especificamente autores de textos especiais. E três deles, pelo menos, eu vou lembrar aqui. Um deles era o Roberto Freire, que era médico psicólogo. Era psicólogo ou psiquiatra? Psiquiatra, né? E fazia textos magníficos, entrando nesse tema importantíssimo. O Jorge Andrade, que era teatrólogo, autor de peças importantíssimas do teatro brasileiro, como Os Ossos do Barão, entre outras. O João Antônio, que era um contista que estava surgindo naqueles dias, um contista magnífico, e por aí afora. Bom,
Aí você pergunta qual a reportagem que eu teria como minha predileta. É difícil dizer. Aliás, eu evocaria aqui o Graciliano Ramos a respeito dos livros dele. Ele perguntavam, ele escapava, mas falava muito mal de um livro que está completando 80 anos agora, é o primeiro romance dele, que é Caetés. Ele falava mal mesmo, dizia que era uma porcaria, ele tinha imitado essa de Queiroz, essa coisa toda. Mas, então, eu diria que, do ponto de vista de criação, eu fiz, por exemplo, fiz reportagem grande sobre a questão do aborto, fui editor de edições especiais, como edição Realidade Nordeste, etc. Mas eu fiz uma matéria que foi citada aqui pelo Guilherme, foi mostrada aí, que é o povo caranguejo. Por quê? Porque aí não foi só uma reportagem, era uma realidade, era sobre uma aldeia de pescadores na Paraíba que viviam da caça ao caranguejo. Isso já era um grande tema, mas o grande tema, a questão foi como contar essa história, como já outras vezes, dezenas de vezes foi contada, os caras vivem mal, vão pescar, se enfiam na lama, essa coisa toda. Então, eu inventei uma forma que foi considerada subversão da reportagem, né? Porque era simplesmente eu reduzi isso, acompanhei, com lama até a barriga, a caça ao caranguejo, e resolvi contar essa história do ponto de vista do caçador e da caça, né? Como se a caça tivesse voz. Foi isso, dei voz à caça. A caça, exatamente. E isso teve um resultado. Em vez de ser um texto de reportagem clássico de jornalismo, ele passou a ser quase uma peça de teatro, porque é feito um diálogo, se é possível um diálogo, entre o caçador e a caça. É mais ou menos isso, tá? Essa matéria está nesse livro, Tempo de Reportagem, chama Povo Caranguejo. Mas tem uma história engraçada, porque a Maureen Bissiliat, que é uma das grandes fotógrafas brasileiras, irlandesa, mas absolutamente sertaneja, no sentido mais amplo, ela se enfiou na lama que nem eu, acompanhando os caçadores de caranguejo. Por que importava pôr o pé na lama, entrar na lama? Exatamente. O que resultava com esse envolvimento todo? Porque não era possível fazer por telefone essa matéria. O pessoal lá não tinha, nem sonhava com telefone. Isso foi em 1972, se não me engano. Bom, e, no final, a Maureen, que eu já dei por terminado, era um domingo, dei por terminado o meu trabalho, e tomei banho, tirei a lama, e fiquei lá no portinho, vendo aqueles... Porque é um emaranhado de braços de mar e de rio, etc. Estava lá junto com uns caçadores de caranguejo. De repente, vem um barco cheio de gente, algumas pessoas com roupas coloridas, mas mulheres de roupas coloridas, vestido comprido, e, na frente, um sujeito de terno preto e gravata. Eu digo, eu nunca vi uma coisa dessa, no meio do mangue, esse troço. Fiquei espantado. Aí fiquei sabendo que era um pastor que vinha para o culto, era domingo para o culto. E tal. Aí o pastor desembarcou, o pescador me apresentou, disse, olha, esse é o repórter. Ele disse, acabei de ver a esposa dele lá enterrada na lama, enfiada na lama. Aquilo não é uma mulher, aquilo é um homem. Pronto. A Maureen foi promovida a homem na concepção dele naquele momento.
vou insistir nesse texto especificamente, porque ele realmente traz uma ruptura, um outro ponto de vista. Acho que, na verdade, é um outro ponto de vista. Que o Odólia estruturou o texto, né, quase como dando diálogos, né? Tem homem, caranguejo, Isso, homem, caranguejo. Exatamente. E essa mudança de ponto de vista, quando passa para o caranguejo, ele traz uma dramaticidade tão grande para a história que aí a gente fica pensando, puxa, tadinho do caranguejo, né? E, na verdade, são todos vítimas. Aquele homem famélico, aquele caranguejo que também babuja de fome, né, no mangue, né, o ciclo do caranguejo de que falava o José de Castro. Né? Acho que estava nessa história aí, né? Os dois personagens eram igualmente vítimas, né? O caçador e a caça. Porque a questão é a seguinte, como dar voz a um caranguejo, né? Que é um ser até repugnante, assim, quando ele está vivo, né? Cheio daquelas unhas agressivas, etc. Mas o que acontece? Aquele método de pesca, de caça, melhor dizendo, era de... porque os caranguejos estão lá andando. Quando se aproximam pessoas, o movimento, eles correm para o buraco, eles têm os seus buracos. E a técnica de caça é tampar o buraco com o pé. Consequentemente, o caranguejo fica lá preso. Ele não morre, mas ele vai morrendo aos poucos lá dentro. Então, evidentemente, esse animal ele está lá reagindo, sofrendo essa situação. É isso que está contado na matéria. Diz o poeta Manuel de Barros que tudo que a sociedade pisa e mija em cima é matéria de poesia. O senhor acha que hoje o jornalismo tem dado voz aos caranguejos? Não dá voz nem às pessoas, imagine. Não tem dado voz na medida em que... Eu vou dar um exemplo. As chacinas que ocorrem quase todas as semanas na periferia da cidade, na maioria das vezes, são noticiadas em poucas linhas, em que não aparece nem o nome das vítimas, que morreram 5 ou 6, etc. E tal. Esses casos não são esclarecidos, nem a mídia dá nome, não exige a apuração, como eles não são esclarecidos, ninguém sabe. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, são brigas de facções, entre as quais estão os policiais também. É por isso que essa coisa não aparece. E, covardemente, ainda essa semana, o Jânio de Freitas escreveu. Há essas ilhas na mídia. O Jânio de Freitas escreveu a covardia dos governadores diante de uma posição terrível de uma maioria da pequena burguesia, da sociedade, da classe média brasileira, que acha que está certo a polícia matar, a polícia fuzilar, a polícia causar desaparecimentos, como o caso do Amarildo. Aliás, essas novas mídias aí, essas mídias ninja, etc., têm que ter esse papel importante. De repente, estão denunciando coisas desse tipo. Mas, quando você vê, como no caso terrível dessa chacina em que morreu a família inteira de um policial da Rota e de uma policial lá, a mulher era cabo de um batalhão lá da PM, de repente, o que aconteceu? Quem viu as primeiras imagens na televisão deve ter se espantado, porque aquela rua de um bairro pobre aí da Vila Brasilândia, se não me engano, estava tomada de policiais. Tinha lá, eu acho que centenas de policiais estavam lá. Eles não estão... Era simplesmente uma questão ou corporativa ou, talvez, até de acobertamento de alguma coisa, porque ainda há dúvidas sobre se foi o menino o autor daquelas mortes e o próprio suicídio. E, quando se discute essa questão, ainda ontem eu li que
o ambiente que, numa situação dessa, deve ser preservado, não estava. Lá dentro da casa, quando chegaram alguns jornalistas, tinha mais de 30 policiais. O que estavam eles fazendo lá? Eles estavam apenas solidários aos companheiros que tinham sido mortos ou alguma outra questão? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses casos ganham importância quando há situações especiais como essa. Fora disso, nem nome das vítimas se sabe. Odálio, você viveu momentos importantes na sua vida, e me impressiona muito uma foto que tem nesse seu livro, As Duas Guerras de Herzog, em que você está sentado, de cabisbaixo, diante do caixão do Herzog. Eu queria que você descrevesse aquele momento e também comentasse por que demorou tanto tempo para gestar esse livro. Tanto tempo para gestar esse livro. Ah, tá. O Mário de Andrade gestou Macunaíma durante muito tempo. Tá? Ele ficou com isso na cabeça, a criação desse tipo que definiria, de certa forma, o caráter brasileiro. E depois ele foi para Araraquara, para uma chácara de um tio, e aí começou a escrever e desandou. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O episódio Herzog, para quem não conhece, quem quiser pergunte sobre isso, talvez seja bom. O Herzog, jornalista, Vladimir Herzog, foi assassinado sob tortura em 1975, quando eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Mas, antes dele, centenas de outras pessoas tinham sido assassinadas pelo regime militar, sob tortura ou em confrontos que até hoje não estão devidamente esclarecidos. Mas o Herzog foi o 22º jornalista assassinado pela ditadura. Até então, antes 21 tinham sido mortos e não tinha havido movimentos de protesto. Ele foi a primeira vítima, não jornalista, ele foi a primeira vítima da ditadura a não ser sepultado em silêncio. Houve o clamor por parte do Sindicato dos Jornalistas e depois ampliado para o clamor da sociedade, de um modo geral. E ali, como você disse, ali começou a cair a ditadura militar. Bom, eu vivi intensamente aqueles dias. Vivi a tensão e o medo que eu nunca tinha antes sentido. Então, quando saí, houve um culto ecumênico em memória do Vlado, na Catedral de São Paulo, no dia 31 de outubro. Quando eu saí da catedral, eu senti a importância daquele momento, porque havia uma ameaça de um grande massacre, que, felizmente, não houve. Eu digo, eu preciso contar essa história. É um dever que eu tenho de contar essa história. Mas aí fiquei remoendo essa história durante 30 anos, porque eu não tinha anotado nada. Não dava para anotar no tumulto que aquilo foi. Eu tinha o temor de esquecer fatos, nomes, circunstâncias e etc., que, como jornalista, eu achava que tinha o dever. E, principalmente, eu achava que a emoção, toda vez que eu disse eu vou sentar para escrever, a emoção poderia me trair e eu poderia escrever coisas que não eram absolutamente a verdade dos fatos. Mas aí, aos 30 anos da morte do Vlado, eu digo, bom, agora eu tenho que pagar a dívida. Aí comecei a pesquisar, fiz uma longa pesquisa, fiz mais de 50 entrevistas, e daí resultou esse livro. Mas aquele momento a que você refere, da minha foto
que eu estou com o rosto escondido, sentado sozinho ao lado do caixão do Vlad Herzog, aquilo nem eu sabia, porque até hoje eu não sei o que tinha acontecido. A verdade é que, naquele momento, tinha tido muita gente. Os velórios são assim, mais ou menos. Chega um momento que... Aí eu estava mais... Não que eu estivesse absolutamente sozinho, tinha gente no pátio, devia ter gente contando histórias, mas eu estava ali, ou eu estava meditando sobre a tragédia e o que poderia acontecer, como também podia estar cochilando, né? Porque fazia quase uma semana que eu não dormia para valer. Então, é isso. Esse livro tem esse viés. Ele conta uma tragédia brasileira. Essa foto demorou para ser publicada. Hein? Essa foto demorou para ser Eu mesmo só tive conhecimento dessa foto 10 anos depois, porque a autora, a Elvira Alegre, ela teve medo no momento de publicar as fotos. É isso. Oi. Eu tenho assim, impressão pessoal sobre o reducionismo hoje dos incentivos à leitura. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm lido menos. Assim, e mídias sociais até que tem aquela coisa dos caracteres e que tudo agora tem que ser curtinho, tudo tem que ser rápido. Aí eu queria saber a sua opinião, assim, o porquê que cada dia mais as pessoas estão lendo menos e cada dia mais as pessoas procuram um curso superior se você procura um curso superior para você aprender, e se cada vez você está lendo menos, você acaba não aprendendo, não sei. Claro. Bom, eu acho que essa questão da retração na leitura, de um modo geral, é um dos resultados perversos da internet. Essa coisa do imediatismo, da notícia que vem quente, etc. E tal, e, consequentemente, sem compromisso, muitas vezes, como eu disse inicialmente, com a verdade do fato. E isso aí causa, evidentemente, esse fenômeno que eu chamaria de antileitura. Acho que ninguém pode, todo mundo sabe disso, isso já é um lugar comum dizer, ninguém escreve bem se não ler. Porque o ler é um exercício absolutamente necessário ao desenvolvimento da imaginação, ao desenvolvimento do pensamento de uma maneira mais consistente. E mesmo porque a humanidade nos legou livros fundamentais, importantes, inclusive de movimentos como o da Revolução Francesa, que quem quiser se informar na internet não vai conseguir se informar. Se ele vai no Wikipédia, ele não sabe se o texto postado é correto, quem fez, de que maneira fez, com que base fez, etc. E tal. E, no caso do Brasil, por exemplo, uma geração que não leia Graciliano Ramos, Machado, só para citar 3, Graciliano Ramos, Machado de Assis e João Guimarães Rosa, essa gente está perdendo a identidade brasileira, né? Eu acho que é dramática essa questão. Aliás, na há 2 semanas, eu fui convidado para lançar esse livro do Vlad Herzog em Rio Preto, uma cidade hoje de, acho, de 500 mil habitantes, cerca de 500 mil habitantes, várias faculdades, inclusive de jornalismo, etc. E tal. E aí apareceram, principalmente jornalistas, intelectuais, alguns políticos, tinha até bastante gente, tinha lá, autografei lá uns 40, 50 exemplares do livro, mas eu não vi um estudante, não vi um estudante. Então, eu pergunto, estão estudando para quê? Para desconhecer a realidade brasileira, a sua própria história, etc. E tal. Eu fiquei. Não é geral isso, mas, na maioria das vezes, isso acontece.
Audálio, eu queria juntar, aproveitar o gancho da pergunta do colega. Nesse contexto que a gente tem um leitor, quem deveria estar lendo menos. A gente tem a introdução de novas tecnologias na cobertura do jornalismo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, comparado com a sua geração, um texto hoje muito mais pobre que é praticado hoje. Eu queria que você fizesse, não um exercício de futurologia, mas, em cima da sua experiência, que você pudesse dizer algo a respeito de para onde caminha a reportagem. O texto ele pode ser casado com essas novas tecnologias, o texto ele vai ser deixado de lado, o engajamento do repórter, o tempo para ele fazer. O Zé Hamilton ele costuma dizer que, hoje em dia, você vai lá, ouve 2, 3 pessoas e faz um achamento da coisa. Você faz um reducionismo dentro do processo de produção de reportagem, né? Para onde você acredita que caminha a reportagem? Bom, a pergunta é importante porque ela remete a um fato que claramente diz que não foi a reportagem que acabou, foi a falta do espaço para a publicação da reportagem. Os veículos deixaram de oferecer espaço para a grande reportagem, como eu disse inicialmente, numa tentativa idiota de mimetização da internet. E também por razões econômicas, enxugamento, digamos, né? Mas o futuro, se a mídia impressa quiser sobreviver, ela terá na reportagem um elemento importantíssimo. E quando se fala em grande reportagem, hoje se fala em jornalismo literário, eu discordo da expressão, em todo caso, há inclusive cadeiras de jornalismo literário nas faculdades de comunicação. Não se trata de se propor um texto literário no jornal, mas um texto de qualidade, um texto que envolva o leitor, mas sem fugir de um elemento fundamental do jornalismo, que é a informação. A informação tem que estar lá. Agora, a maneira de tratar essa informação é o que pode ser exemplificado. Desculpe, eu vou discorrer um pouco sobre essa questão do movimento do novo jornalismo. O que fez o Gay Talese, que é um calabrês, um americano de origem calabresa, que escreve textos magníficos, com a apropriação de técnicas literárias. Isso sim, você pode se apropriar de técnicas literárias. Assim como escritores podem se apropriar de técnicas jornalistas. Foi isso que aconteceu no movimento do novo jornalismo nos Estados Unidos. O Gay Talese escreveu muita gente pronuncia Talese porque ele é americano, mas é Talese porque o nome dele é italiano. Ele escreveu, acho que no final dos anos 60, uma matéria que se chama Frank Sinatra está gripado, né? Ou resfriado, qualquer coisa assim. Como é que ele fez essa reportagem? Ele era para fazer uma entrevista, um perfil do Frank Sinatra para a revista Esquire, e ele terminou fazendo uma matéria sem a entrevista do Frank Sinatra. Aí foi um espanto. Isso está correndo até hoje em todos os cursos de jornalismo como um grande exemplo. Um texto magnífico, porque ele ouviu pessoas que cercavam o Frank Sinatra, motoristas, garçons, prostitutas, aquilo tudo, jogadores. Essa matéria ocupou 50 páginas da revista Esquire. Eu não iria tanto, mas eu acho que o futuro da mídia impressa será coisa desse tipo. Além de assuntos também, por exemplo, um sujeito que vá descascar a história do cartel
das empresas construtoras de metrô e linha de trem. O sujeito que vai lá e pega e traz, e conta isso de maneira a que o leitor, com texto de qualidade, que o leitor vá até o fim. Mas aí, voltando a essa questão do novo jornalismo, é mentira que ele tenha nascido nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele já tinha grandes autores, inclusive alguns escritores famosos, franceses, ingleses, italianos, argentinos, até argentino, tinham escrito grandes reportagens nesse sentido. O Joel Silveira, em 1945, um repórter brasileiro maravilhoso, tinha feito exatamente o que o Guitarese fez nos anos 60 com a história do Frank Sinatra. Ele fez o casamento da filha do Conde Matarazzo, que era o homem mais rico do Brasil na época. O casamento mexeu com a chamada sociedade, a High Society, inteira no Brasil, e ele, sem convite, ele fez a reportagem. Motoristas, costureiras, porteiros, cabeleireiros, enfim, e contou a história do casamento. Então, você diz, o Guitarese imitou o Joel Silveira? Não, ele não devia nem saber quem era o Joel Silveira. Mas os dois eram grandes repórteres. E é isso que vai, no meu entender, vai prevalecer. Ok? Audálio, eu trouxe uma declaração do Graciliano Ramos que você costuma utilizar nos seus livros, né? O Graciliano Ramos sempre você já citou aqui hoje que é modelo de texto, né? Modelo de caráter acima de tudo, né? Que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer, né? E, curiosamente foi numa entrevista com o Joel Silveira que o Graciliano disse isso, né? Exato. Então eu queria falar um pouquinho, que você comentasse essa frase do Graciliano Ramos, né? Da importância do texto, né? Esse texto você comentasse mais do que eu. Tá bom. Bom, quero lhe dar os parabéns pela organização desse troço. Tem até projeção, coisas catadas aí, eu acho muito tentando. Bom. Tá bom. Essa frase do Graciliano eu uso muito, repito, porque ela diz uma coisa absolutamente verdadeira. Muita gente confunde o chamado novo jornalismo com o jornalismo literário, desculpem, com o escrever bonito, né, de palavras, frases bem elaboradas, etc. Não se trata disso. Se trata de utilizar as palavras como o próprio Graciliano Ramos fez, utilizar as palavras na medida certa, sem pieguice, por exemplo. É muito comum a gente fazer uma frase bonita, etc. e não se trata disso. É apenas escrever direito, usar as palavras que digam, que não precise. Claro que não se pode dispensar adjetivos, mas eliminá-los o máximo possível, e que o substantivo prevaleça, né? De vez em quando, o adjetivinho assim, não para enfeitar, mas para completar a informação. E é isso. Eu fiquei bastante, aliás, fiquei embasbacado. Eu não tinha lido algumas reportagens suas do início de carreira até pouco tempo, né? Conheci algumas, né? Mas aí eu fiquei realmente embasbacado com a criatividade daquele texto, né? Porque é um texto que surgia, na verdade, aquele caminho inverso, né? Surgia da realidade que nascia o texto, né? Não tinha aquelas regras do quem, quando, onde, né? Que já saía tudo pronto para escrever. E eu falo especificamente do texto que eu gosto muito, Nossos Desamados Irmãos Loucos, né? Quando o Audálio passa um tempo no Juqueri, né? E conhece uma realidade. O que é Juqueri aí? Juqueri, hospital psiquiátrico na Grande São Paulo, né? Frango da Rocha, né? E lá você começa quase uma filosofia do texto, uma filosofia do jornalismo, né? Como é que eu vou contar essa história, né? Não é possível dizer essa realidade tão trágica aqui, né? De gente abandonada, gente morrendo nu, né? Gente correndo nus nos pátios, né? Então eu queria que você falasse como é que esse caminho aí do texto, né? O texto parece que vem do seu choque com a realidade, né? Bom,
Bom, primeiro, eu acho que a Eliane Brum, vocês já leram reportagens da Eliane Brum? Maravilhosas reportagens da Eliane Brum. O Marcelo aqui, que é companheiro dela, naquela reportagem da enfermaria dos paliativos, ele está aí, é o repórter. Aliás, fotógrafo. se você não sabe, a pauta da enfermaria fui eu que ofereci. Sabe por quê? Porque eu não tinha coragem de fazer aquela reportagem. Eu já vivi tudo na minha carreira de reportagem, mas aquele assunto, confesso que eu me declarei impossibilitado de fazer, que era o seguinte: há um movimento maravilhoso chamado Cuidados Paliativos, que é de um grupo de médicos, um grupo não, isso é uma tendência entre alguns médicos, de fazer, em vez de o sujeito estar em estado terminal, sem volta, não precisa nem estar em estado terminal, está em estado em que, pelos conhecimentos que o médico tem, sabe que ele vai morrer. Então, fazer o quê? Ficar espetando o cara, virando no forno, essa coisa toda? Não. É dar condições de vida dignas para ele viver os últimos dias dele. É isso. Dar remédio para ele não sentir dor. Se ele tiver vontade, por exemplo, um sujeito internado com câncer, não sei de quê, e, de repente, o cara sente uma vontade irrefreável de comer feijoada, ele diz: coma feijoada. Né? Pode ser que a feijoada apresse a morte dele e não prolongue como aqueles negócios de entubamento que se fazem. E havia um personagem, uma senhora que o médico, meu amigo, me disse: ela tem um câncer, ela deve viver mais uns 6 meses. E foi essa matéria que a Eliane Brum foi fazer. Acompanhou os últimos dias dessa pessoa sem dizer para ela, evidentemente. Mas ela sabia que estava morrendo. E falou como quem sabia que estava morrendo. Mas eu não tive coragem de fazer. Bom, então a sua pergunta... A gente começou lá no Juqueri, com um texto que... Então, entre outras coisas que eu vivi de tragédias, foi o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que, aliás, agora tem um livro publicado sobre outro hospital psiquiátrico em Barbacena, em Minas, que diz que é um livro magnífico, eu não li ainda. É que aquilo tinha virado um depósito de gente. Cabiam 3 mil doentes e lá estavam 13 mil, mais de 4 vezes o número. Aliás, esse fenômeno não é novo, isso está acontecendo nas prisões no Brasil. A questão dos direitos humanos nesse país não está sendo devidamente discutida desse ponto de vista. Tem muita gente que acha que tem que matar os caras que estão lá para esvaziar as prisões. Mas, evidentemente, não é isso. Do ponto de vista do humanismo, isso seria um assassinato em massa, né? Seria um massacre em massa. Mas os presídios estão aí, superlotados de sujeitos pendurados nos tetos, nas grades, etc. E ali eu entrei, eu era um jovem repórter ainda, né? Assim, sem muita vivência das coisas, e lá fui eu, com a cobertura de médicos do hospital, senão não podia ter entrado lá, que estavam revoltados com a situação daquelas pessoas. A maioria desses doentes não tinha roupa, vivia nu. A maioria não tinha cama para dormir, dormia no chão. A maioria não tinha comida, disputava comida. Era um horror. Então, como é que eu vou contar essa história? Vou dizer que eles não estão nus, não têm onde dormir, os urubus andam em volta, com essa coisa toda. Como contar isso? Eu poderia liquidar o assunto em 20 linhas. Mas aí eu disse: eu vou encontrar um jeito. Aí comecei a contar histórias, e aí é que eu digo no começo da matéria, que ali eu estava numa encruzilhada da profissão, porque eu tinha aprendido que devia começar todas as matérias, o que
quem, quando, onde, como e por quê, não é isso? E como situar essa coisa dentro desses limites, né? Simplesmente. Então, comecei a contar histórias do que estava vendo na minha frente, simplesmente. E aí, eu tive momentos assim de fazer coisa que eu não faria de maneira nenhuma em outra circunstância, mas era visitar um pavilhão onde as pessoas estavam jogadas para morrer. Não era o cuidado paliativo, era o jogado para morrer, alguns em cima dos outros. E no meio daquelas pessoas tinha gente morta. Era um horror aquilo lá. E eu tive que contar essas histórias. Então, contei dessa maneira que você falou. Não começava onde, quando, como, porque simplesmente as coisas estavam acontecendo lá. Foi isso.